Nós estamos reunidos nesta noite como um grande grupo do sacerdócio, tanto aqui no centro de conferência como em outros lugares em todo o mundo. Alguns são portadores do sacerdócio arônico, outros são portadores do sacerdócio de Melquisedeque. O presidente Stephen Richards, que foi conselheiro do presidente David McKay, declarou: Normalmente o sacerdócio é definido simplesmente como o poder de Deus delegado ao homem. E ele prossegue: creio que essa definição é precisa, mas para os propósitos práticos, gosto de definir o sacerdócio em termos de serviço e frequentemente chamo o plano perfeito de serviço. Ele é um instrumento de serviço e o homem que não o usa pode perdê-lo. Pois foi-nos dito claramente por revelação que aquele que negligenciar não será considerado digno de permanecer. Na estaca Pioneer, em Salt Lake City, onde recebi o sacerdócio arônico e o de Melquisedeque, éramos ensinados a entender as Escrituras, inclusive as seções 20 a 84 e 107 de Doutrina e Convênios. Nessas sessões, aprendíamos as coisas do sacerdócio e do governo da igreja. Hoje, quero salientar um versículo da versão 107. Portanto, agora todo homem aprenda o seu dever e a agir no ofício para o qual foi designado com toda a diligência. O presidente Harold B. Lee dizia: quando alguém se torna portador do sacerdócio, torna-se um agente do Senhor. Ele deve pensar em seu chamado como se estivesse a serviço do Senhor. Nessas sessões, nós também aprendemos os deveres da presidência dos quórums e o fato que somos responsáveis por outras pessoas além de nós mesmos. Acredito firmemente que a igreja hoje está mais forte do que nunca. O grau de atividade de nossos jovens testifica que esta é uma geração de fé e devotada à verdade. Contudo, existem alguns que ficam à beira do caminho, que encontram outros interesses que os convencem a negligenciar os seus deveres na igreja. Não podemos perder essas almas tão valiosas. O número de elders em perspectiva que não comparecem às reuniões nem cumprem suas designações da igreja está aumentando, e esta situação pode e deve ser corrigida. Este trabalho é nosso. Precisamos delegar a responsabilidade e começar a trabalhar imediatamente. A presidência dos quórums do sacerdócio arônico, sob a liderança do bispado e dos consultores do quórum, pode receber autoridade para estender a mão e ajudar. O Senhor disse: lembrai-vos de que o valor das almas é grande à vista de Deus, e quão grande é a sua alegria pela alma que se arrepende. Às vezes, o trabalho aparenta ser pesado demais. Podemos renovar nossa coragem por meio do que aconteceu com Gideão, que viveu antigamente com seu pequeno exército. Eles tinham que lutar contra os midianitas e os amalequitas. Vocês se lembram bem como Gideão e seu exército enfrentaram aquela grande força de tropas, que era muito mais numerosa e bem mais equipada do que eles. No Velho Testamento, no livro de Juízes está escrito que eles jaziam no vale como gafanhotos de multidão, e eram inumeráveis como os seus camelos, como a areia que há na praia do mar. Gideão então dirigiu-se ao Deus Todo-Poderoso para pedir forças. Para sua surpresa, o Senhor disse-lhe que seu exército era numeroso demais para que o Senhor entregasse o seu inimigo nas suas mãos, pois diriam: a minha mão me livrou. Gideão foi instruído, então, a proclamar ao povo que estava com ele: quem for medroso e tímido, volte e retire-se das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Em outras palavras, disseram adeus. Então o Senhor disse: ainda tem muitos.
E disse a Gideão que levasse os homens até a água e observasse a forma como bebiam. E os que beberem a água lambendo-a foram colocados em um grupo, e os que se ajoelharam para beber foram colocados em outro grupo. E o Senhor disse então a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, vos livrarei, e darei os midianitas na tua mão. Portanto, todos os demais se retirem, cada um ao seu lugar. Gideão então retornou ao seu povo e disse para eles: levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas nossas mãos. Ele dividiu os 300 homens em 3 companhias e deu a cada um uma buzina, bem como cântaros vazios, e neles colocaram tochas acesas. E disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. Eis que, chegando eu à extremidade do arraial, será que, como eu fizer, assim fareis vós também. Tocando eu a buzina, eu e todos os que comigo estiverem, então também vós tocareis a buzina, ao redor de todo o arraial, e direis: a espada do Senhor e de Gideão. Depois disse, em outras palavras: sigam-me. As palavras foram exatas: como eu fizer, assim fareis vós. Ao sinal do chefe, as hostes de Gideão tocou a buzina, quebrou os cântaros e brandou: a espada do Senhor e de Gideão. As Escrituras contam no final dessa batalha decisiva: e conservou-se cada um no seu lugar, e conquistaram a vitória. O ensino familiar faz parte do plano do resgate atual. Quando o presidente David McKay introduziu esse programa, deu este conselho às autoridades gerais: o ensino familiar é uma das mais urgentes e compensadoras oportunidades de nutrir e inspirar, de aconselhar e orientar os filhos de nosso Pai. É um trabalho divino. Como nossos mestres familiares, temos o dever de levar o Espírito Divino a cada lar e a cada coração. Em certos lugares, continua um número suficiente de portadores do sacerdócio de Melquisedeca. Os presidentes de estaca e bispo, em conjuntos com os presidentes de missão, podem utilizar missionários de tempo integral para visitar os membros menos ativos e as famílias em que nem todos pertencem à igreja. Isso não só reaviva o espírito missionário, mas também traz uma grande forma de conseguir referência para os missionários. Ao longo dos anos, visitei muitas estacas no mundo. A estaca em que os líderes da ala e da estaca, por necessidade ou para cumprir o seu dever, pararam de arrumar desculpas, arregaçaram as mangas e, com a ajuda do Senhor, puseram-se a trabalhar e levaram homens valiosos a qualificarem-se para o serviço, o sacerdócio de Melquisedeque, e, com mulher e filhos, entrar no templo sagrado para receber a sua investidura e o selamento. Mencionarei brevemente alguns exemplos. Ao visitar a estaca Mill Creek em Salt Lake City, alguns anos atrás, fui informado que mais de 100 irmãos que eram élderes em perspectivas foram ordenados élderes no ano anterior. Perguntei ao presidente James Clegg o segredo do sucesso. Apesar dele ser modesto demais para tomar crédito para si, um dos conselheiros revelou que o presidente Clegg reconheceu o desafio, assumiu pessoalmente a responsabilidade de marcar uma entrevista com cada élder em perspectiva. Durante a entrevista, o presidente Clegg mencionava o templo do Senhor, as ordenanças de salvação e os convênios que ali eram enfatizados, e concluía com uma pergunta: será que você não tem o desejo de levar sua querida esposa e seus preciosos filhos à casa do Senhor, para que continuem a ser eternamente uma família? Durante toda a eternidade. E a resposta vinha. O processo de reativação então conseguiu, e a meta foi atingida.
Em 1952, a maior parte das famílias que viviam na ala 3 de Rose Park, onde o pai ou marido portava somente o sacerdócio arônico e não de Melquisedeque, e era a maior parte das pessoas que viviam lá. O irmão Goltz foi chamado para servir como bispo. Ele convidou um irmão menos ativo da ala, Ernest Skinner, para ajudá-lo na ativação de outros 29 homens. E ele também estava menos ativo na época. E eles tinham o ofício de mestre no sacerdócio arônico. E queria ajuda para entrar no templo. Por ele mesmo, por ser muito ativo, o irmão Skinner ficou um pouco relutante a princípio, mas acabou por dizer que faria o que pudesse. Ele começou a conversar com os mestres adultos menos ativos, na tentativa de ajudá-los a ver o papel que tinham como líder do sacerdócio em casa e como pai, e como marido em suas famílias. Em pouco tempo, conseguiu que alguns dos irmãos menos ativos o ajudassem em seu trabalho. Um a um, eles voltaram a ser totalmente ativos na igreja e levavam a família toda ao templo. Certo dia, o secretário da ala saiu da fila do caixa do mercado para cumprimentar o último irmão desse grupo ao ir ao templo. Esse homem, então, fez um comentário. Fiquei observando enquanto todos do grupo passavam a ser ativos na igreja e iam ao templo. Se eu tivesse imaginado como o templo é bonito por dentro e como mudaria a minha vida para sempre, eu nunca teria sido o último dos 29 a ser selado no templo. Cada uma dessas histórias, há 4 elementos que levam ao sucesso. Primeiro, a ala empenhou-se em utilizar a oportunidade de ativação. Segundo, o bispo da ala participou. Terceiro, providenciaram professores qualificados e inspirados. E número 4, cada pessoa recebeu a atenção. Irmãos, lembremos-nos do conselho do rei Benjamim. Quando estais a serviço de vosso próximo, estais somente a serviço de vosso Deus. Vamos resgatar essas pessoas a trilhar o caminho que precisam de ajuda. Vamos levantá-los e para serem melhores. Concentremos nossas necessidades dos portadores do sacerdócio e de suas esposas e filhos que saíram do caminho da plena atividade. Escutemos a mensagem silenciosa que vem do seu coração. Ensinai-me, ajudai-me, as leis de Deus guardar, para que um dia eu vá com Ele habitar. O trabalho de reativação não é para os preguiçosos, os que ficam só sonhando. Os filhos crescem, os pais envelhecem, e o tempo não espera ninguém. Não deixem para seguir as inspirações depois. Em vez disso, ajam de acordo com elas, e o Senhor abrirá o caminho. Com frequência, é preciso ter a virtude divina da paciência. Quando eu era bispo, um dia tive a inspiração de visitar um homem cuja esposa e filhos eram parcialmente ativos. O homem, porém, nunca comparecia. Batia a porta, naquele dia tão quente, na porta de Harold Gallagher, e vi-o sentado em sua cadeira. Estava lendo o jornal. Quem é? Perguntou ele sem olhar. Seu bispo, respondi. Vem lhe conhecer e pedir-lhe que frequente as nossas reuniões juntamente com toda a sua família. Disse, não, estou muito ocupado. Ele não tinha nem mesmo olhado. Agradeci-lhe por escutar e saí. E a porta continuou fechada. A família Gallagher mudou-se para a Califórnia pouco tempo depois e passaram-se os anos. Um dia, já como membro do Quórum dos 12, eu estava trabalhando no meu escritório, quando a minha secretária chamou-me e disse, o irmão Gallagher foi da sua ala e gostaria de falar com o senhor. E ele está aqui. Respondi, pergunte se ele é o Harold Gallagher, que morava com a família em Vincent Place, no cruzamento da rua West Temple e na 5ª Avenida.
Ele disse, ele é o próprio. Então eu pedi que enviasse ele para dentro. Tivemos uma conversa agradável a respeito da sua família. E ele disse, vim para pedir desculpas por não ter levantado e feito o senhor entrar naquele dia de verão há tantos anos atrás. Perguntei-lhe se ele era ativo na igreja. Ele sorriu e respondeu, sou o segundo conselheiro do bispado da minha ala. O seu pedido que eu fosse à igreja e a minha resposta negativa me incomodaram tanto que decidi tomar uma atitude a esse respeito. Harold e eu conversamos muitas outras ocasiões antes que ele falecesse. O casal e os filhos tiveram muitos chamados na igreja. Um dos seus netos mais novos está atualmente servindo missão de tempo integral na Escócia. Para os muitos missionários que possivelmente estejam aqui escutando, faço a observação que as sementes do testemunho frequentemente não se arraigam, nem florescem imediatamente. Às vezes, o que plantamos só dá frutos depois de muito tempo, mas sempre dá frutos. Atendi o telefone certa vez e ouvi uma voz perguntar, você é o parente do Elder Monson, que há anos serviu na missão da Nova Inglaterra? Respondi, não. A pessoa apresentou-se como o irmão Leonardo Gambardella e disse que um certo Elder Monson e Elder Bonner foram à casa deles há muitos anos e prestaram testemunho a ele e a sua esposa. E eles escutaram, mas nada fizeram para aplicar os ensinamentos. Mais tarde mudaram-se para a Califórnia, onde 13 anos depois voltaram a encontrar a verdade, converteram-se e foram batizados. O irmão Gambardella perguntou se haveria alguma maneira de entrar em contato com os primeiros élderes que falaram com sua família para expressar sua profunda gratidão que sentia pelo testemunho deles, o qual permanecera na lembrança dele e de sua esposa. Verifiquei os registros e localizei os missionários. E como tive alegria! Imagine que surpresa quando, já casados com sua própria família, receberam o telefonema em que lhes dei as boas novas, a notícia do seu trabalho. Providenciei, então, uma conferência telefônica para que eles pudessem se lembrar dessa família Gambardella. Então, estávamos lá para que eles mesmo dessem as boas-vindas e parabéns a esta família. E eles o fizeram. E houve lágrimas, mas houve lágrimas de alegria, porque eles haviam cumprido o seu chamado. Edwin Markman escreveu estes versos. Há um destino que nos faz irmãos. Ninguém vive só para si. Tudo o que a outros fazemos, de volta recebemos. Hoje, oro para que todos nós, que temos o sacerdócio, percebamos nossa responsabilidade, que cada um fique no lugar que lhe foi designado e unidos sigamos o nosso líder, todos juntos, que é o Senhor Jesus Cristo e é o seu profeta, o presidente Gordon B. Hinckley, que estendamos a mão e resgatemos as pessoas que ficaram às margens do rio, para que nenhuma dessas almas valiosas se perca. Em nome de Jesus Cristo. Amém.